Salve, my friend, firmeza total, muita coletividade na quebrada. Eu sou uma friend e eu tenho uma pergunta interessante para você. Você está evitando o teu chamado? Você tem algum projeto abandonado? Ou algum projeto negligenciado que você sempre pensa em fazer, mas nunca consegue começar? Você está pensando em criar um negócio novo, você tem uma ideia bacana para um negócio? Ou um livro que você tem na sua cabeça e nunca coloca no papel, ou mesmo um canal no YouTube que você tem vontade de começar e nunca começa, então o vídeo de hoje é para você, porque hoje a gente vai falar sobre as ideias de um livro que é o top 3 da minha lista, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida, chamado A Guerra da Arte. Não confundir com a Arte da Guerra, tá? São duas coisas diferentes. A Guerra da Arte, de Steven Pressfield. Quem é o Steven Pressfield? Steven Pressfield é um escritor renomado nos Estados Unidos. Ele tem várias obras de ficção e em algum ponto da vida dele ele decidiu escrever esse livro para contar um pouco da trajetória dele, de como foi difícil para ele começar a escrever. Ele já começou com uma idade um pouco mais avançada, né? Porque a maioria dos escritores começam ali no meio da adolescência, no final da adolescência. Ele foi começar muito mais velho, ele tinha muitas dúvidas, ele tinha muito medo de começar a escrever. Então ele foi trabalhar como caminhoneiro, até apanhar maçã ele apanhou, até que um dia ele conseguiu virar o jogo e se tornar um escritor. Ele começou a escrever. E ele foi muito aclamado, né? Então, nesse livro, a Guerra da Arte, do Steven Pressfield, a ideia central do livro é a ideia de resistência. Ele nos apresenta com a resistência. O que é a resistência? No livro, o Steven Pressfield conta pra gente que a resistência é uma força inimiga da raça humana. E o objetivo dessa força é te manter numa vida ordinária. Ela quer te manter numa vida ordinária para que você não execute o seu potencial. Então a gente tem duas vidas que a gente pode viver. A gente tem a nossa vida ordinária, que é simplesmente indo para um trabalho que a gente não gosta todo dia, e voltando para casa, comendo doce, né? Procurando satisfações rápidas. E a gente tem a nossa vida extraordinária, que é quando a gente entrega os nossos presentes para o mundo, a gente realiza o nosso potencial. E no meio dessas duas vidas está a resistência. A resistência é o que nos impede de atender ao nosso chamado, aquela ideia que a gente tem na nossa cabeça. Por exemplo, se a sua ideia é criar um negócio, a resistência é aquela força que fica te dizendo dentro da sua cabeça, aquela voz que fica repetindo: eu vou juntar dinheiro primeiro, fazer um curso, estudar e depois eu começo esse negócio. Se você tem vontade de fazer música, a resistência é aquela voz que fica te falando: mas eu não tenho o talento necessário, eu vou estudar um pouco mais, depois eu faço. Se você tem vontade de criar um canal no YouTube, a resistência pode ser uma voz que te diz: quando eu comprar uma câmera legal, quando eu tiver um cenário legal, eu começo o meu canal no YouTube. E dia após dia você perde a batalha, entendeu? Todo dia você sente aquele chamado, aquela vontade de desenvolver aquele projeto e você perde a batalha por causa da resistência. E o grande ponto que o Steven coloca no livro é que se você continuar perdendo essa batalha contra a resistência por muito tempo, você vai ficar ressentido e amargurado. E ele cita o exemplo de Hitler, que Hitler queria ser um pintor, um artista. E ele se matriculou na Academia de Artes Finas de Viena, foi para Viena e se matriculou. E não sei se chegou a terminar o curso, mas tinha esse sonho de ser artista. E eu te pergunto, você já viu alguma pintura de Hitler? Ninguém viu, entendeu? Para Hitler foi muito mais fácil começar a Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco de uma pintura, porque ele não conseguiu vencer a resistência. E isso traz a pergunta para a gente: então tá bom, como que a gente pode vencer essa força que impera sobre os humanos? A resistência. Tá, então, no livro o Steven Pressfield nos dá o primeiro caminho, que é abraçar a resistência. Quanto mais resistência você tem por um projeto, mais amor você tem por esse projeto. Então a resistência é uma coisa boa, porque o que acontece? Se você não tem nenhum amor, nenhum sentimento por um projeto, por uma ideia,
ela não é tão importante para você, entendeu? Então não tem por que você sentir resistência ali. Se você sente resistência é porque esse projeto é realmente importante para você. Você realmente quer fazer algo bacana para o mundo. Ele é provavelmente o seu chamado. Então quanto maior a resistência, mais você gosta desse projeto. E qual que é essa ideia de abraçar a resistência? Essa é a ideia central do livro, foi realmente o que me chamou a atenção nesse livro e fez todo sentido para mim. A gente tem que usar a resistência como uma bússola. Literalmente a gente tem que usar a resistência como uma bússola. O que isso quer dizer? Quanto mais medo, quanto mais resistência a gente tem num projeto, maior realização pessoal esse projeto vai fazer. Então a gente tem que identificar quais são os projetos, quais são as atividades que a gente tem mais resistência, e é nelas que a gente tem que investir. É elas que a gente tem que executar. Então a gente usa a resistência como uma bússola. Poxa, eu estou resistindo tanto começar esse negócio, então é esse negócio que eu tenho que começar, é isso que eu tenho que fazer, porque se não fosse importante para você, você não teria resistência nenhuma. Então quanto mais medo, mais realização pessoal você vai ter. E a segunda parte dessa metodologia de como vencer a resistência é simplesmente encarar a resistência. Você tem que retirar o seu julgamento e começar a simplesmente fazer o trabalho encarando a resistência, só que com um porém. Você não trabalha pelo trabalho em si, você trabalha para vencer a resistência diariamente. Por exemplo, o Steven Pressfield, 10 horas da manhã, todo dia, ele senta e começa a escrever. E ele conta que não importa quantas páginas, quantas linhas ele escreve, e não importa nem se ficou bom. Olha isso, é muito importante prestar atenção nisso. Ele não se importa nem se o que ele escreveu ficou bom ou não, ele tira o julgamento. A única coisa que importa é que naquele dia ele venceu a batalha contra a resistência. E é essa a ideia central do livro, que uma das ideias centrais, você usa a resistência como uma bússola e você vence essa batalha diariamente. Você luta todo dia contra essa resistência. E a sua tarefa passa a ser não escrever o melhor livro de todos, mas simplesmente vencer a resistência naquele dia. Se você quer criar um negócio, você não tem que fazer a melhor parceria com os seus parceiros, achar os melhores fornecedores. A sua tarefa é pegar um tanto de horas por dia e simplesmente sentar para fazer o trabalho para vencer a resistência. Não precisa ser o trabalho mais bem feito do mundo, mas simplesmente vencer a resistência. E por que ele coloca isso? Que o seu trabalho é só vencer a batalha contra a resistência naquele dia. Ele nos diz que por um período de tempo, quando você batalha contra a resistência todo dia, sem perder nenhum dia, todo dia, você está lutando o bom combate contra a resistência, a mágica começa a acontecer. É como se a gente começasse a receber uma recompensa divina pelos nossos esforços em direção ao nosso chamado. Novas ideias aparecem, novas oportunidades e principalmente a gente renova a nossa coragem. E se você tiver coragem de continuar seguindo, lutando contra a resistência e vencendo a resistência dia após dia, isso vai culminar que você vai descobrir o que você nasceu para fazer. Então literalmente essa a ideia central do livro. Você usa a resistência como uma bússola para identificar as coisas que são mais importantes para você e as coisas que você mais precisa fazer, e depois você simplesmente senta para vencer a resistência. Você não senta para julgar se o seu trabalho é bom ou ruim, se o seu trabalho é eficiente ou não. Você tira, sei lá, no caso do Steven Pressfield, ele tira mais ou menos 4 horas por dia para escrever e ele senta e escreve. Não importa quantas páginas ele escreveu, não importa nem se ficou bom, ele senta e escreve. E o cara é um autor renomado. E a gente tem inúmeros exemplos de pessoas que realmente se entregaram para o trabalho criativo. E quando eu falo trabalho criativo, você pode colocar junto aí negócios também, né? Pessoas que querem começar novas ideias de negócios e tudo. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que pararam de se julgar e só fizeram um trabalho. Aqui no Brasil, um que eu gosto muito é o Chorão, cara, do Charlie Brown. Tá certo, o final da vida dele não foi tão legal, mas durante a vida dele, o cara escrevia quase uma música por dia.
ele sentava e fazia o trabalho. Você acha que é à toa que um cara cria a maior banda de rock que já existiu no Brasil do nada? Não, o cara trabalhava todo dia ele vencia a luta contra a resistência. E se você for ver, você deve conhecer, sei lá, bom, não sei você, mas a maioria das pessoas conhece umas 20 músicas do Charlie Brown, que foram as mais famosas, mas o cara escreveu mais de 10 álbuns, entendeu? Ele tem centenas de músicas que foram gravadas e publicadas no álbum, e tem mais uma centena e milhares de músicas que nem chegaram a ser gravadas. O cara realmente sentava e fazia o trabalho, ele encarava a resistência. E tem dia que você vai fazer um trabalho excepcional, tem dia que você vai fazer um trabalho medíocre, mas se você venceu a resistência, você cumpriu a sua missão daquele dia. E a resistência, a luta contra a resistência é um trabalho diário, você tem que vencer a resistência todos os dias. E a ideia que finaliza o livro é uma ideia muito bonita, que se você não agir, se você não comprar a luta contra a sua resistência, você não está machucando apenas a você, você está machucando o mundo todo, porque o trabalho criativo, ele não é egoísta, ele é um presente para a humanidade. Então, se você não faz o que você deveria fazer, o que você sente, se você não atende ao seu chamado, você está machucando ao mundo inteiro. E o Steven Pressfield tem um pedido no final do livro para que você não prive o mundo do seu presente. É isso aí, é sobre isso que eu queria falar hoje, pessoal. Vamos lá, vamos entregar o seu presente para a humanidade. Se pergunte o que é que você está resistindo, coloque um bom plano em prática e manda bala. Muito obrigado, foi isso por hoje. Beijo, amo todo mundo. Tchau.